Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jailton mais uma vez. Vamos dar continuidade então nas nossas aulas relacionadas às bases biológicas dos processos psicológicos. Nas aulas anteriores, então, a gente estava falando sobre o nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso central, no processo nervoso periférico, as nossas fibras ligadas ao sistema nervoso. Também falamos então sobre os nossos neurônios e a sinapse. E hoje a gente vai falar então sobre o músculo e a contração muscular, que está intimamente ligada então a essa parte de sinapse, né? A final da sinapse aí quando chega nos órgãos efetores. E a gente vai ver como que isso ocorre então e o que isso está ligado diretamente então em alguns dos nossos processos psicológicos. Para a gente iniciar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os músculos, quais são os tipos de músculos que ocorrem, então, no corpo humano, e como eles funcionam, então, em suas especificidades. Para iniciar, então, a gente vai começar falando que o corpo humano ele possui de cerca de 40 a 50% de músculos. Esses músculos eles têm grande importância, então, para o ser humano. E a junção desses músculos aí, ele vai formar o nosso tecido muscular, tá? Esse tecido muscular, ele vai ser formado por o quê? Por células. Essas células, elas são diferenciadas daquelas células que geralmente a gente estuda, né? Que mostra pra gente lá bem bonitinho o núcleo, as organelas ao redor, né? Redondinha. Então, os tecidos musculares eles vão se diferenciar um pouco, porém eles ainda vão ter as estruturas de uma célula eucariótica que a gente estuda. Elas serão transformadas então nas fibras musculares, que vão ser as células contráteis, que vai fazer toda a nossa musculatura. E também vai ter as miofibrilas, ou também chamado de miofilamentos, que são vários filamentos de proteínas que vão auxiliar na nossa contração muscular. A fibra muscular, ela tem algumas características diferenciadas, como eu falei para vocês. Então, ela é mais alongada, ela vai ser especializada em fazer contração. As organelas vão ser praticamente as mesmas, porém elas vão mudar os nomes. Então, a membrana plasmática, onde a gente chama aí geralmente nas células normais, né, que a gente estuda. Aqui ela é chamada de sarcolema. As funções vão ser as mesmas, de proteção, de reconhecimento, de permeabilidade seletiva, tá? Ela só vai ser modificado o nome. O citoplasma vai se chamar então sarcoplasma. Então a gente vê que está tudo sendo trocado aqui por esse prefixo de sarco, né? E o retículo endoplasmático não granuloso, ou seja, o que não tem os ribossomos aderidos a ele, que é o retículo endoplasmático liso, ele vai ser chamado de retículo sarcoplasmático, tá? E esse retículo sarcoplasmático, ele vai ser especializado então na armazenagem do cálcio, que a gente vai ver mais para frente então nessa fisiologia da contração muscular, que vai ser essencial para que a gente consiga realizar essa contração. A classificação do nosso tecido muscular. Então, vai existir 3 tipos de tecidos musculares. Nos seres humanos, então, o tecido muscular estriado esquelético, que vai ser o tecido que vai estar ligado aos nossos ossos para a nossa movimentação, que vai estar ligado, então, à nossa contração voluntária. Então, eu quero mexer meu braço, eu mexo. Eu quero mexer minha perna, eu mexo. Eu quero levantar, eu levanto. O tecido muscular estriado cardíaco, que ele vai estar ligado, então, ao coração e ao sistema circulatório. E o tecido muscular liso, que vai estar ligado, então, aos nossos órgãos ocos, que geralmente estará ligado, então, ao nosso sistema involuntário, né? Vai acontecer sem que a gente precise dar, né, um start inicial. Então, por exemplo, eu me alimento, eu não preciso ficar preocupando com que o meu esôfago encaminhe o alimento para o estômago. Ele vai fazer isso de forma involuntária.
Então aqui a gente tem a imagem então da diferenciação dos três músculos, o esquelético, né, o estriado esquelético, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco. Vamos ver então aqui um pouquinho de cada um desses músculos. O tecido muscular estriado esquelético, que é o que a gente mais vai dar importância na aula de hoje. Então, as características dele vai ser células formadas por sínsio, ou sincício, que são células onde a gente vai ter vários núcleos dentro da célula e vários organelas, sem que haja, então, essa divisão de um para o outro. E como a gente viu aqui, então, elas vão ser plurinucleadas, vão ter vários núcleos formados aí dentro dessas células, principalmente na parte periférica. Vai ter as miofibrilas com faixas claras e escuras alternadas, que vai ser as estrias transversais. Quando a gente estiver falando, então, dessa fisiologia, a gente vai ver aí que essas faixas claras são os filamentos de actina e as fases escuras são os filamentos de miosina. A maioria do tecido é ligado ao esqueleto e tem a contração muscular voluntária forte e rápida. Aqui a gente tem então uma imagem do sistema muscular estriado esquelético, que vão possuir essas estrias então bem aparentes, onde a gente vê aqui nessas estrias mais escuras vai ser a parte da miosina, e na parte clara, aqui, né, nessas partes mais escuras a miosina, e nas partes claras os filamentos de actina. Essa imagem aqui é só para a gente mostrar a quantidade de músculo, então, que a gente tem no nosso organismo, que é em torno de 600 tipos de músculos, né? Que a gente não é o intuito da aula agora a gente saber quais são os nomes do músculo, e sim a gente saber essa quantidade de músculos e a importância deles para a nossa movimentação, para o nosso dia a dia. O músculo, ele está ligado dessa forma, então, né? Então tem estrutura aqui do osso. No osso ele vai ter uma parte de tendão que vai estar ligada ao osso. A partir do tendão, então, vai ter a parte do epimísio, que vai recobrir, então, esses feixes musculares. Dentro desse epimísio, então, a gente vai ter aqui vários feixes musculares. Vai ter uma outra camada aqui que vai recobrir, então, chamada de perimísio, e aqui dentro a gente vai ter o endomísio. Aí, dentro do endomísio, então, a gente vai ter o feixe muscular. Dentro do feixe muscular, então, vai ter a fibra muscular, essa aqui que vai fazer a contração para que ocorra, então, as nossas movimentações voluntárias, tá? E ele também vai ser recoberto de vasos sanguíneos para que a gente consiga, né? A gente sabe que para a gente conseguir se movimentar, precisa muita liberação de ATP, e aí lembrando lá da parte da citologia, né? Para a realização da ATP, necessita-se da quebra da glicose na respiração, e vai passar pelo processo do ciclo de Krebs lá na mitocôndria, e também vai ter a cadeia respiratória que vai precisar do oxigênio, tá? Então, tudo isso aí a gente vai saber que o oxigênio vai conseguir chegar até essas células através dos vasos sanguíneos pela nossa respiração. A gente também tem o tecido muscular estriado cardíaco, que vai estar localizado no coração. Vão ser células longas e ramificadas, diferente então do outro tipo muscular, do estriado esquelético. Eles são mononucleados, eles vão ter apenas um núcleo, vão apresentar estrias transversais, eles vão possuir discos intercalares, e a contração muscular ela vai ser de forma involuntária, rápida, e vai ter ritmo também para que isso ocorra. Tá? Aqui a gente vê então como que é formado esse tipo muscular.
Aqui é o esquema mostrando, então, né? Aí a gente vê que possui esses discos intercalares aqui que são estriados, possui as células mononucleadas e aqui é uma fibra muscular e eles também vai ter esses capilares aqui que vão trazer então o sangue, né? Partes do sangue aí para fazer essa movimentação. Aqui a gente vê então uma lâmina mostrando os discos intercalares e os núcleos dos tecidos musculares estriados. Então, cada um desses núcleos aqui vai ser uma célula que vai estar sendo formada. O tecido muscular liso, ele vai ser localizado nas paredes dos órgãos ocos, como eu já havia falado, tubo digestório, útero, bexiga, vesícula biliar, entre outros. Eles vão ser células aí em formato de fusiformes. Vão ser células também mononucleadas, não vão ter estrias transversais e a contração também ela vai ser involuntária, porém ela será lenta. Aqui então a gente vê o tecido muscular liso, ele parece um pouco ali com o que a gente mostrou do estriado cardíaco, porém não vai ter as estrias entre as células mononucleadas. Aqui então, só para a gente fazer um resumo, terminar essa parte. Então, o tecido muscular estriado esquelético vai estar ligado então à nossa movimentação muscular aí juntamente com o tecido ósseo. O nosso tecido muscular estriado cardíaco, ele vai estar ligado ao coração e ao nosso sistema circulatório. E por último aqui o nosso tecido muscular liso, que vai estar localizado então nos nossos órgãos ocos. Então, voltando agora para o tecido muscular esquelético, é o que a gente vai falar nessa aula. Ele vai ser um tecido muscular mais abundante do nosso corpo. Ele vai ser o tecido aí que vai fazer a nossa geração de força, que vai fazer toda a nossa sustentação postural, a nossa locomoção, respiração, vai fazer a produção de calor e também vai participar de diversos processos metabólicos. A histologia do nosso tecido muscular esquelético, a gente já viu lá que vai estar ligado por um tendão ao tecido ósseo, vai formar aqui a parte do epimísio, né, onde vai ter o perimísio, o endomísio, que vai ter as fibras musculares. Então, dentro da fibra muscular aqui, vai ter as células, onde vai ter aqui vários núcleos, vai ter os capilares sanguíneos, e aí aqui dentro vai ter então os filamentos de actina e miosina, que são chamados aí, né, pelos pontos de sarcômeros, que são as unidades que vão formar essa fibra muscular. Aqui a gente vê então a mitocôndria, que vai ser bastante abundante aqui também. O sarcolema, que vai ser a membrana plasmática, e vai ter também o retículo endoplasmático, esse mostrado em amarelo aqui, que ele também vai ser bastante abundante, e ele vai ser responsável então pela liberação do cálcio. A gente consegue ver então que a fibra muscular é uma célula longa e cilíndrica com vários núcleos. É composta por miofibrilas, que a gente viu aqui, e as miofibrilas são constituídas de miofilamentos de proteínas contráteis e elásticas, tá? A partir dessas miofibrilas aí a gente consegue fazer as nossas contrações. Então, dando continuidade, a gente vai então passar então para essas miofibrilas, tá? Dentro das miofibrilas, elas vão possuir aqui algumas partes, como eu já andei até falando nos slides anteriores. A parte mais escura aqui é chamada de banda A, tá vendo? Tudo isso aqui é o sarcômero, que é essa unidade que vai fazer, então, uma das unidades que vai fazer a contração muscular. Essa banda A, que é a banda mais escura aqui, ó, ela vai ser rica em miosina, vai ser a parte mais grossa. Aqui a gente tem a banda I, que vai ser dos filamentos de actina, e serão mais finos. E também a gente vai ter aqui essa linha Z,
que ela que vai estar ligada então aos filamentos de actina de um lado para o outro para formar o outro sarcômero, tá? Então esses filamentos de actina estarão ligados de um lado no outro nesse disco Z, tá? Esses discos Z aqui, eles dentro da contração muscular, eles deverão chegar mais próximo um ao outro para ocorrer a contração, e depois a descontração eles vão retornar então para ficar mais longe um do outro. E aí, para eles ficarem próximos ou longe, né, esse disco Z aqui, eles terão que chegar mais próximo ao outro. Eles só serão possível através do deslizamento que vai ocorrer entre a actina, que seria esse filamento mais fino, e a miosina, esse mais grosso aqui no meio, tá? Então, como que vai ocorrer então esse deslizamento? Como que vai ser essa fisiologia desse deslizamento da actina e da miosina para que ocorra a contração muscular, tá? Então, antes da gente entrar nisso, a gente vai falar sobre esses túbulos T e o retículo sarcoplasmático, que vai estar intimamente ligado então a essa contração muscular. Então, a fibra muscular ela vai apresentar esse retículo sarcoplasmático bastante desenvolvido. O retículo sarcoplasmático ele é conectado aí como uma rede de tubos, de túneis chamados de túbulo T, que vai estar presentes aí dentro do sarcolema, e é um grande reservatório de cálcio. E as mitocôndrias, que estarão bastante presentes aqui também, elas provêm aqui o ATP necessário para a contração muscular. Então a gente vai precisar do ATP e do cálcio, né, para que ativem então os filamentos de actina e elas consigam fazer o deslizamento sobre a miosina, tá? Então, para que isso ocorra, né, lembrando das nossas aulas anteriores aí, então vai vir a fibra nervosa, ela vai se unir então aqui ao órgão, né, no caso o músculo. Ela vai precisar fazer a sinapse com o órgão efetor, que no caso será o músculo. Ela vai liberar neurotransmissores, e nesses neurotransmissores é o que vai ocorrer então a movimentação muscular, tá? Essa junção neuromuscular, ela é a sinapse formada então pelo axônio do neurônio motor, e a fibra muscular esquelética, que é essa parte mais rosa. O neurotransmissor liberado vai ser o acetilcolina, e ele que vai provocar então essa despolarização aí, que a gente viu na aula passada, que é através do impulso elétrico nervoso. Então ela que vai ocorrer essa despolarização, essa diminuição de polos, né, através dessa liberação de elétrons no impulso elétrico, e ela vai fazer a despolarização da fibra muscular para que ocorra então os deslizamentos aqui da actina sobre a miosina. Essa aqui a gente só tem um aumento então dessa ilustração aqui da junção. Então a gente tem várias mitocôndrias, porque para isso acontecer precisa-se a utilização de ATP, como a gente viu na aula anterior. As vesículas sinápticas então liberadas pelos neurônios, ela na célula pré-sináptica, né, que serão os neurônios, eles vão vir encaixar aqui na membrana plasmática do neurônio, liberar os neurotransmissores, que nesse caso aqui vai ser acetilcolina. Eles vão se ligar aqui à membrana plasmática do núcleo, que também vai estar aqui cheia de mitocôndrias, e esses neurotransmissores vão fazer essa despolarização para que ocorra a movimentação dos filamentos de actina sobre a miosina. Aqui a gente vê essa organização, então, aqui ó, dentro da miosina, eles vão ter esses filamentinhos aqui, ó, que quando vai ocorrer a contração, eles vão se levantar, vão se ligar aos filamentos de actina e vai ocorrer o deslizamento, fazendo com que o disco Z chegue mais próximo do outro aqui no sarcômero, tá? E isso só vai ser possível, então, através da utilização então da acetilcolina, que vai dar essa informação para o músculo. A acetilcolina vai fazer com que o retículo sarcoplasmático libere então o cálcio,
Esse cálcio vai agir aqui sobre a troponina, que vai agir sobre a tropomiosina, que são umas fibras musculares de proteínas, que elas são as regulatórias, e elas que vão fazer com que essas fibrinhas aqui elas consigam fazer o deslizamento sobre a actina. Tá? Então, tanto a tropomiosina quanto a troponina, a actina e a miosina são fibras musculares de tipos proteicos. Então, vamos ver esse mecanismo, então, no geral, como que ocorre. Ocorreu a sinapse, liberou a acetilcolina, a acetilcolina vai ocorrer a despolarização, passando o impulso nervoso aqui para os túbulos T, que são projeções do retículo sarcoplasmático. Tanto o retículo sarcoplasmático aqui, essa partezinha de azul, quanto os túbulos, eles liberarão o cálcio. O cálcio, então, ele vai agir sobre a troposina, que vai fazer com que a tropomiosina ela se mova de lugar. Quando ela se mover de lugar, então, essa projeção da miosina ela consegue se ligar à actina, ao filamento da actina, e consegue fazer, então, a contração muscular. Para que isso ocorra, né, esse cálcio se ligar aqui, vai precisar, então, da utilização de ATP, tá? Após isso, né, vai ser quebrado o ATP e a célula, esse filamento de miosina vai ficar grudado aqui no filamento de actina. E para ele se desgrudar, então, e o cálcio retornar para o retículo sarcoplasmático e para o T-túbulo, ele vai precisar de outra molécula de ATP que vai desgrudar. Então, o cálcio ele sai aqui da troponina, fazendo com que a tropomiosina retorne ao local, impedindo com que esse filamento aqui da miosina se ligue à actina. Isso vai formar uma ponte cruzada na contração muscular. Tá? Então, ó, a gente vê aqui a troponina, esse em amarelo, e esse mais rosado aqui, a tropomiosina. Tá? O que vai acontecer? Quando o cálcio ele se liga à troponina, ele vai mudar de lugar, fazendo com que a tropomiosina ela saia aqui da frente, né? E aí, consequentemente, a miosina, esse filamento de miosina, ele consegue se ligar à actina. Se o cálcio não chegar aqui na troponina, ou no caso, quando o cálcio sai da troponina, a tropomiosina ela volta aqui e ela impede com que a miosina se ligue à actina. Tá? Então, essa que vai ser, então, a fisiologia aí para que ocorra, então, esse movimento da actina sobre a miosina, fazendo com que o disco Z chegue mais próximo ao outro e ocorra a movimentação muscular. A contração muscular, então, ele vai ser um modelo de deslocamento dos filamentos, onde o encurtamento muscular ocorre devido ao movimento do filamento de actina sobre o filamento de miosina, isso com a união, então, do cálcio na troponina. Vai ocorrer, então, a formação de uma ponte cruzada entre a actina e os filamentos de miosina, e vai ocorrer a redução, então, da distância das linhas E dos sarcômeros, tá? Para ocorrer, então, a descontração muscular, isso aqui vai ocorrer ao contrário. Então, vai sair, então, o cálcio da troponina. Quando ele retira o cálcio da troponina, vai utilizar-se o ATP e o filamento de actina, ele se desgruda do filamento de miosina e ele retorna, fazendo o quê? Agora, o distanciamento entre as linhas D dos sarcômeros. Aqui a gente consegue ver, então, essa parte de deslizamento, né? Aqui a gente vê os filamentos de miosina no sarcômero, a linha Z, e isso vai ocorrer aqui por toda a projeção alongada da fibra muscular, tá? Então, chegou aqui a acetilcolina,
fez com a despolarização, liberou cálcio, o cálcio se ligou na troponina, a troponina movimentou a tropomiosina, fez com que os filamentos de miosina se ligassem aos filamentos de actina, fazendo essa contração e, consequentemente, as linhas E que estavam distantes umas da outra ficaram mais próximas. Aqui é um resumo de todo esse evento, então, da contração. Então, vamos só relembrar aí. Potencial de ação do nervo, ele vai liberar acetilcolina na junção neuromuscular. A acetilcolina ela vai se ligar ao receptor chamado nicotínico. Esse potencial de ação na ação neuromuscular, então, ele vai ativar os túbulos T transversos, que vão fazer a condução do cálcio. Os túbulos T vão liberar o cálcio juntamente com o retículo sarcoplasmático. O cálcio ele vai ativar então a troponina, que vai fazer a alteração da estrutura, tirando a tropomiosina da posição que ela estava, expondo então os locais da actina para ligação com a miosina, fazendo o quê? Pontes cruzadas da tropomiosina previamente, que vão se ligar à miosina. Para isso, vai ter que ocorrer, então, a hidrólise do ATP para liberação de energia. As pontes cruzadas, então, vão puxar os filamentos. A miosina vai deslizar-se da actina, que vai ocorrer um novo ciclo. Vai precisar de um novo ATP, que vai se ligar-se à miosina para fazer com que a actina se desgrude da miosina. Vai ter o término, então, do potencial de ação nervoso, com a saída do cálcio, a tropomiosina voltando para a posição inicial, inibida aqui pela troponina, pela retirada do cálcio. Tá? Então, isso aí é o evento, né, um resumão desse evento que a gente viu para contração muscular. A energia para contração muscular, então, ela vai ser requerida através do ATP, que vai ser feita através da miosina ATPase, que vai fazer a quebra do ATP para a formação da energia. As fontes de ATP, elas vão vir então pela fosfocreatina, que vai existir na célula muscular, a glicólise através da respiração celular lá nas mitocôndrias, e também a fosforilação oxidativa, que é através então da cadeia respiratória. Para ocorrer essa fosforilação oxidativa, com a utilização do oxigênio. Aqui a gente vê então essas fontes. Então a fosfocreatina ela vai fazer a quebra, né, liberando a creatina, liberando o grupo fósforo, que vai se ligar ao ADP, né, adenosina difosfato, formando a ATP, adenosina trifosfato. Na glicose, ela vai participar então do processo de glicólise, que vai liberar ATP e também pode liberar ácido lático, né? Inclusive, quando a gente não está acostumado a fazer exercícios físicos e faz exercícios físicos aí, né, loucamente, o nosso organismo ele vai continuar a glicólise para liberar ATP, para a gente conseguir fazer toda essa movimentação. Só que, porém, né, vai faltar oxigênio, porque a gente não está acostumado, então, com essa grande quantidade de oxigênio. Consequentemente, a nossa respiração celular ela será modificada, fazendo a liberação de grande quantidade de ácido lático, que vai causar aquela grande quantidade de dor muscular que a gente terá após os primeiros exercícios físicos, tá? Esse ácido lático ele não vai servir para nada e ele terá que ser expulso ali, né, degradado das nossas células musculares, por isso a gente vai sentir aquela dor. E a oxidação fosforilativa aqui, que ela vai acontecer com a utilização das proteínas e aminoácidos, e ela também vai liberar o fósforo aqui para a formação do ATP, tá? E o ATP, ele que vai agir então para a liberação do cálcio, para se grudar na troponina, fazendo com que a tropomiosina mude de lugar e ocorra a parte do relaxamento.
as nossas propriedades das fibras musculares. Então, a partir disso, elas vão ter algumas fibras musculares propriedades bioquímicas, as que vão ter capacidade oxidativa, e elas vão depender muito do tipo de ATPase que vai fazer a quebra dessas ATPs. Então, vai depender muito aí da nossa fibra muscular, de ser movimentação rápida, lenta. Vai ter um tipo de ATPases diferentes. E eles também terão as propriedades contráteis nessas fibras musculares, que vai fazer a produção de força máxima, vai fazer a velocidade da contração e vai ter também eficiência fibra muscular. A partir daqui, então, vamos ver algumas curiosidades em relação, então, a esse sistema muscular, que vai estar ligado, então, às nossas bases psicológicas também, tá? Então, aqui, as nossas variações na musculatura esquelética, ela está relacionada à nossa idade. A idade está relacionada à perda da massa muscular. Essa perda ela vai aumentar após os 50 anos de idade, tá? Então, após os 50 anos de idade, a gente vai ter uma perda bem maior da nossa massa muscular. Só que a gente consegue melhorar essa perda, não eliminar por completamente essa perda, mas a gente consegue melhorar através de exercícios regulares, né, que vão auxiliar, então, no melhoramento da força e no desempenho muscular. Então, o exercício físico, ele tem que estar presente na vida, principalmente dos seres humanos, até o fim dela. Não sei se vocês já ouviram falar na fibromialgia. Essa fibromialgia, então, é uma doença ligada às nossas fibras musculares, que está intimamente ligada, então, ao nosso sistema psicológico, tá? Lógico que não é assim, eu estou com fibromialgia, que é algo que é devido ao meu processo psicológico, agora eu não vou pensar que eu não tenho mais fibromialgia e não vou ter, tá? Não é assim. Então, o nosso sistema psicológico, ele vai ativar o sistema físico, vai provocar uma doença, tá? E principalmente as pessoas que têm fibromialgia, elas têm tratamento, elas não têm cura mais, porque agora já foi afetado não somente o sistema psicológico, mas também o sistema físico, tá? Então essa enfermidade ela está comprovadamente relacionada a disfunções quanto à produção e recepção de determinados neurotransmissores pelo organismo. Então, como a gente viu, a acetilcolina ela está ligada lá para a movimentação do músculo, e essas produções aí dos neurotransmissores elas serão afetadas quando a pessoa adquirir essa doença. Normalmente são pessoas submetidas a estresse prolongado, ao quadro depressivo, transtornos de ansiedade, morbidades adquiridas, maus hábitos alimentares, vida monótona, problemas de cunho familiar, conjugal, laboral, dentre outros. Então a gente precisa muito, né, se preocupar com a nossa parte psicológica para que a nossa parte física não seja afetada. Em um corpo depressivo e com dor há muito tempo, a musculatura fica comprometida e, consequentemente, a sustentação do corpo também é alterada. Dessa forma, alguns distúrbios da coluna podem se instalar, né, e além da fibromialgia aqui, pode ter também o surgimento de outros quadros degenerativos chamados de artrose e hérnia discal, que também vão comprometer a nossa parte física. E o músculo ele é atingido por ser o local mais fraco na ação nervosa. Por quê? Quando a pessoa ela está com estresse prolongado, quadro depressivo, toda essa parte de transtornos que a gente viu aqui, a gente já falou na parte das sinapses que neurotransmissores eles são utilizados aí para acontecer toda essa movimentação de impulsos nervosos que são tanto elétricos quanto químicos, né? E quando ocorre então essa parte dos impulsos nervosos, ele precisa se descarregar em algum local, né? E o que é mais fraco aí nessa parte? O sistema nervoso ou os músculos, né? Então, por exemplo, se eu destruo um músculo, eu vou estar comprometendo mais a minha vida do que destruir uma fibra nervosa? Não, né? Então, essa ação ela é jogada diretamente para o músculo, que nessa via vai ser a parte mais fraca, tá? Então, o sistema nervoso central e periférico ele vai ser mais forte do que o músculo, né? Então,
esse tecido ele é atacado e, consequentemente, transformado, então, né, nessa doença chamada fibromialgia. E, de uma certa forma, nessa fibromialgia, ela acomete, então, essas dores devido ao nosso sistema psicológico tirar, né, os nossos problemas psicológicos através da dor. Então, eu estou sentindo uma dor, eu esqueço o meu processo psicológico. É mais ou menos nesse sentido que vai ocorrer, então, essas várias dores no corpo, que vai ocorrer, né, várias dores musculares que vão ocorrer proveniente, então, do estresse prolongado. Outra coisa que pode ocorrer também, que é chamado de púrpura por melancolia, que são essas manchas roxas que ocorrem no corpo de pessoas que geralmente, né, provocariam através de uma batida em algum móvel. Essa batida ela faz com que alguns capilares sanguíneos se rompam e é jogado sangue nessa região, né, muscular. E aí, consequentemente, né, para evitar continuar a sair sangue, a gente tem as plaquetas que vão formar o tamponamento e vai fazer a cicatrização, então, desses capilares, e essa mancha vai sumir, né? Porém, tem pessoas que vão aparecer essas manchas sem bater esses músculos em locais nenhum, né? Isso vai ocorrer por quê? Após traumatismos de mínima intensidade, né? Ou seja, através de situações de estresse, ansiedade, também tristeza, por razões também não identificadas, esses impulsos nervosos vão chegar no local e aí alguns capilares eles podem se romper através dessa grande liberação de neurotransmissores, liberação de cálcio e nas fibras musculares, e aí alguns capilares se rompem, fazendo essa mesma ação que ocorreria então em um trauma após uma batida. Então, pessoal, hoje a gente encerra a nossa aula aqui. Eu gostaria de agradecê-los aí, então, pela atenção e fiquem com Deus. Até a próxima aula.